A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Tudo bem com você? Como está a sua família? Aqui estamos uma vez mais para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Afinal de contas, o Senhor Jesus Cristo, ele deixou um ensinamento, né? Ele disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho a respeito de mim. Vamos orar, vamos falar com o Senhor dos Exércitos. Querido Deus, querido Pai, exaltado seja o teu nome para todos sempre. Em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de poder estudar a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus queridos, hoje nós estaremos estudando um pouco mais sobre o livro de Provérbios. Estamos em uma série de estudos bíblicos, utilizando também uma das lições da Escola Bíblica Dominical, falando sobre Provérbios. Já estudamos 6 lições, já estão aqui no nosso canal. Hoje nós estaremos estudando a 7ª lição, o estudo de número 7. O tema do nosso estudo de hoje é proteção contra a insensatez. E se você tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre o livro de Provérbios, eu aconselho você a ler o livro de Provérbios, primeiramente, né? E também a assistir às nossas aulas aqui no nosso canal, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o rei Salomão, que foi o autor da maioria dos textos bíblicos de Provérbios. Pois bem, texto principal. Mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa palavra está na carta de Tiago, né? Capítulo 3, versículo 17. Resumo da lição: uma vida de sabedoria tem a moderação como antídoto contra uma vida insensata. Já vamos partir aqui para a nossa introdução. Aqui. Aliás, precisamos ler o texto bíblico, né? Porque nós não podemos, em hipótese alguma, seja no culto onde a palavra é pregada, seja em um culto onde a palavra é ensinada, sempre temos que partir da leitura da Bíblia Sagrada. Texto áureo ou texto bíblico, Provérbios capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 6 e também do versículo 13 ao versículo 18. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento, diz: vinde, comei do meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei, e andai pelo caminho do entendimento. A mulher louca é alvoroçadora e nécia, e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade, para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui, e aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Meus amados irmãos, o livro de Provérbios, ele foi escrito na sua maioria pelo rei Salomão.
O rei Salomão, ele foi o terceiro rei ali em Israel. Nessa ocasião, existia ali as 12 tribos. E diz a Bíblia que o seu pai Davi morreu, e mesmo que Davi tinha vários filhos, porém aprove a Deus, aprove a Davi, juntamente com Betseba e o profeta Natã, ali Davi tomou a decisão de colocar Salomão como futuro rei de Israel. Salomão então se sentiu incapaz de governar toda aquela multidão, e Salomão pede a Deus sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para que eu possa governar esse povo, porque eu sou pequeno, sou incapaz. Deus então responde a Salomão e diz: Salomão, como você não me pediu riqueza e nem me pediu a derrota dos seus inimigos, mas me pediu sabedoria, então eu vou te dar uma sabedoria tão grandiosa que homem nenhum antes de você ou depois de você jamais teve ou terá uma sabedoria dessa. E diz a Bíblia que Salomão, ele obteve uma sabedoria sobrenatural, mas sobrenatural mesmo. Escreveu poemas, escreveu versos, escreveu cânticos, né? E diz a Bíblia que a sabedoria de Salomão, ela foi só se estendendo, as pessoas não falavam mais em outra coisa, passou pelas fronteiras, chegou em outras terras, e a Bíblia destaca a visita da rainha de Sabá, né, até o rei Salomão ali em Jerusalém. Ela ficou encantada, maravilhada com a sabedoria de Salomão, ao ponto de dizer que o que ela estava vendo com seus olhos era muito mais daquilo que havia chegado até o conhecimento dela. Com relação à sabedoria de Salomão, ela ficou impressionada. E Deus, por intermédio da sua misericórdia, decidiu que entre tantos versos, entre tantos cânticos, entre tantos poemas que Salomão escreveu, achou o Senhor viável deixar 3 livros de autoria do rei Salomão nas páginas da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. Eu estou me referindo ao livro de Provérbios, Cantares de Salomão, ou Cantar de Salomão, Provérbios e Eclesiastes. Esses 3 livros são interpretados também como 3 fases diferentes na vida do rei Salomão. Cantares de Salomão é tido como o primeiro livro, né? Inclusive o livro de Cantares de Salomão possui no mínimo 3 interpretações. O livro de Cantares de Salomão, você pode estar lendo ele e vai estar observando que ali pode ser uma tipologia. O livro de Cantares de Salomão, primeiramente é Salomão falando sobre o amor que ele sentia por uma jovem especial entre tantas mulheres que ele teve. Me parece que foi 700 mulheres e 300 concubinas, 1000 mulheres. E o certo é que ele teve uma que chamou muita atenção dele, que foi uma jovem, parece que o nome dela era Sulamita. Então essa é a primeira interpretação ali, era como se Salomão estivesse falando um pouco do amor dele por essa mulher e vice-versa. A segunda interpretação é que o livro de Cantares de Salomão retrata, né? Retrata ali em uma figura de linguagem, simbologia, né? É como se Cantares de Salomão estivesse falando sobre um relacionamento espiritual. Essa é a segunda interpretação. Um relacionamento espiritual entre Israel e Deus, porque no Antigo Testamento, algumas vezes, Deus era apresentado como se fosse alguém que tivesse casado, entre aspas, com Israel. Deus se apresentava, muitas das vezes os profetas apresentavam Deus numa figura de linguagem para falar sobre o relacionamento espiritual entre Israel e Deus, a aliança que existia entre Israel e Deus, o pacto que existia entre Israel e Deus. E às vezes os profetas falavam que Deus era retratado como se fosse o esposo e Israel retratado como se fosse a esposa, no que diz respeito
ao compromisso que ambos tinham, ou seja, o Senhor sempre teve o compromisso de amar e de abençoar aqueles que tivessem um compromisso com Ele. Então Israel fez uma aliança com o Senhor e muitas vezes Israel quebrava essa aliança. Na vida conjugal é assim, a Bíblia fala que ambos serão uma só carne, homem e mulher, quando casa se torna uma só carne. Então o homem faz os votos lá no dia do casamento, promete ser fiel, assim e tal, então você entende o que eu estou querendo dizer. E a segunda interpretação sobre o livro de Cantares de Salomão é que Cantares de Salomão pode estar se referindo também entre o relacionamento da igreja com Cristo. É como se fosse uma tipologia, sabe? Entre a noiva e Cristo, a noiva fiel, a noiva pura, a noiva santa, Cristo, o nosso Senhor, o nosso mestre, o noivo, que a Bíblia fala, né? Que Cristo ele é o noivo e a igreja é a noiva. E que um dia na eternidade acontecerá o chamado as bodas do Cordeiro, é o casamento entre a noiva e o noivo. Então aí vem o livro, em segundo lugar, vem o livro de Provérbios, em terceiro lugar o livro de Cantares de Salomão. Lembrando que o livro de Provérbios, existe alguns textos lá, bem pouquinho, sabe? Mas existe alguns textos lá, ou versículos bíblicos de autoria de mais 2 ou 3 pessoas, mas a maioria do que está escrito no livro de Provérbios, de autoria de Salomão. Existem algumas observações aqui que eu estarei lendo aqui para os irmãos. Prezado professor ou professora, na lição desse domingo veremos que o crente deve procurar andar em um caminho virtuoso, conforme ensina a Sagrada Escritura. Tal verdade não é falso moralismo, como alguns influenciados pela cultura do nosso tempo afirmam. Na atualidade, muitos trocaram o título de vida moderado, temperado e prudente por um estilo insensato, completamente imoderado, completamente imoderado, destemperado e imprudente. Por isso, capítulo 9, que estudaremos nessa lição, ser um assunto tão relevante para os jovens. Aqui está falando dos jovens, mas é para todo o povo de Deus. Ele vai nos apresentar duas senhoras, o capítulo 9 vai nos apresentar duas senhoras. A primeira, a sabedoria, a segunda, a loucura. Guarda aí, viu? O versículo capítulo 9 vai nos apresentar duas senhoras. Cadê aqui? Cadê? A primeira, a sabedoria. A segunda, a loucura. A senhora sabedoria simboliza a vida com Cristo, em que a moderação é uma virtude a ser buscada e vivida. A senhora loucura simboliza a vida insensata, baseada apenas nos apelos de uma vida desregada e descompromissada com os valores do reino de Deus. Que ao final da lição você e seus alunos assumam o compromisso de buscar uma vida moderada, em que a sabedoria que vem do alto se manifesta a todos que estão ao nosso redor, glorificando o nome do Senhor. A sabedoria e a loucura são retratadas como mulheres jovens e rivais. Cada uma prepara um banquete e convida pessoas para participarem. A sabedoria é uma mulher de caráter e responsável, enquanto a loucura é uma licenciosa que serve comida roubada. Enquanto a loucura é uma licenciosa que serve comida roubada. A sabedoria apela para a mente, a loucura para o sentido. É mais fácil excitar os sentidos, mas os prazeres do corpo são temporários. Em contraste, a satisfação proporcionada pela sabedoria dura para sempre. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Espero que os irmãos tenham entendido essa leitura, esse pano de fundo, né? Essa pré-introdução.
vai nos auxiliar, vai nos ajudar no decorrer do nosso estudo bíblico. Agora eu estarei lendo a nossa introdução, visto que eu já li, né, o texto bíblico com os irmãos. Nessa lição vamos estudar o capítulo 9, que apresenta duas senhoras. A primeira, a sabedoria, a segunda, a loucura. A qual delas daremos ouvidos? A qual delas daremos ouvidos? Então, quando você lê o livro de Provérbios, você observa Salomão falando sobre conselhos, dando conselhos, né? Filho meu, escuta o conselho do seu pai, dá ouvido ao conselho da sua mãe, e assim por diante. A gente vê Salomão falando muito sobre figura de linguagem, mas numa linguagem que os primeiros leitores, né, a sua geração tinha condição de entender. É interessante observar, eu já falei isso aí, vou repetir. Salomão, a princípio, era aquele jovem que gostava muito de aproveitar os prazeres da vida, né? É uma fase que vem, mas que passa. E depois Salomão foi alcançando maturidade, foi entendendo que tudo nessa vida passa. E agora nós encontramos Salomão dando conselhos para os jovens. No livro de Provérbios existe muito conselho para o jovem, né? Para a moça e para o rapaz, mas também para todos de um modo em geral. E agora Salomão tentando transmitir um conselho da parte de Deus, Salomão usa como figura de linguagem o comportamento de duas mulheres. Uma mulher, a primeira mulher, essa mulher ela é simbolizada, essa mulher ela retrata, ela representa a sabedoria. A segunda mulher, ela representa a loucura. Então a gente vai estar entendendo aí o que Salomão vai estar nos ensinando através da sua palavra. Duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Vamos que vamos, capítulo 9. Este capítulo de Provérbios é a conclusão da primeira seção do livro, capítulo 1 ao capítulo 9, que se caracteriza pela apologia da sabedoria. Neste 9 primeiros capítulos, o sábio deseja mostrar o quanto a sabedoria é boa, verdadeira e bela, quando compreendida e aplicada à vida do jovem, que dela se alimenta. Assim, o capítulo 9 está dividido em 3 seções: o convite da Senhora Sabedoria, o interlúdio entre os dois convites e o convite da Senhora Loucura. Nessa seção, nos deteremos nas seguintes seções, versículo 1 ao 6 e versículo 13 ao 18. Então, meus irmãos, aqui o comentarista está resumindo um pouco daquilo que nós já estudamos até o exato momento. Se você tiver interesse, como eu te falei, né, você assiste as outras aulas e também leia o livro de Provérbios. Duas senhoras, Dona Sabedoria e Dona Loucura. Isso me faz lembrar, amados irmãos, sobre o caminho que conduz à vida eterna e o caminho da perdição. O nosso Deus, ele não deixa o ser humano perdido. Existe a lei de Deus, existe a revelação geral de Deus. Guarda aí. A primeira revelação de Deus ao homem é chamada revelação geral. É essa revelação que a nossa consciência tem condições de entender. Ou seja, o salmista ele diz, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto bíblico, eu me está lendo aqui para os irmãos. Cadê? Deixa eu ver aqui. Se eu não encontrar, eu vou estar falando, se eu não encontrar o texto bíblico, eu vou estar citando ele mesmo assim. Tá bom, irmãos? Encontrei aqui, Salmos de número 19, versículo 1.
Salmos 19. Paciência, viu, irmãos? Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Deixa eu ver aqui, tá. Salmo de número 19. Versículo 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Amém. Então, aqui é um dos versículos que nós usamos como base para falar sobre a revelação geral de Deus, como Moisés escreveu também, né, em Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus todas as coisas e a terra era sem forma e vazia. E ali no capítulo 1 de Gênesis você começa a observar que Deus criou todas as coisas. E agora o salmista, ele repete dizendo que os céus manifestam a glória de Deus. Essa revelação é uma das bases, né, que nós cremos, usamos para dizer que Deus criou todas as coisas. Deus colocou dentro do ser humano a consciência, a capacidade, né, de distinguir, de diferenciar, de escolher entre o bem e o mal, entre servir a Deus e não servir a Deus. No livro de Deuteronômio, parece que é o capítulo 29, não vou ler o texto bíblico não, mas lá está escrito que o Senhor falando com o seu povo, eis que hoje eu tomo os céus como testemunha contra ti, testemunha de que eu tenho proposto para você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua casa. Ou seja, sempre existiu diante do homem dois caminhos. E ele deve escolher apenas um caminho, o caminho que conduz à vida eterna. Tem um caminho da vida eterna, tem um caminho da morte eterna. Tem um caminho da vida e tem um caminho da morte. Tem um caminho da bênção e tem um caminho da maldição. O profeta Isaías, ele disse que, usado pelo Senhor, ele disse: e onde quer que tu vás, você vai ouvir uma voz por detrás de ti, falando aos seus ouvidos e dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meus amados irmãos, essas duas senhoras que Salomão usa como exemplo, o comportamento de cada uma delas, era Salomão procurando explicar que existe o comportamento da mulher sábia e existe o comportamento da mulher louca. Existe o comportamento do homem sábio e existe o comportamento do homem louco. Isso nos faz entender sobre dois caminhos. Então, meus amados irmãos, infelizmente, a maioria da humanidade prefere o caminho da porta larga, o caminho que conduz à perdição. Isso me faz lembrar que o apóstolo João, ele diz no Evangelho, no capítulo 1, falando sobre a vinda de Jesus, ele diz que Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. É uma referência a Jesus ter vindo para os judeus, é uma referência a Jesus ter vindo dentro da linhagem judaica. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Porém, Deus deu o poder, deu o direito a todos aqueles que o receberam de serem chamados de filhos de Deus. Então aqui, meus amados irmãos, diante dessa palavra, nós entendemos que Jesus, ele agora, os apóstolos agora escrevem dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira
que enviou Jesus. Jesus está aí disponível para todo aquele que crê, para todo aquele que o busca. Mas as pessoas preferem o caminho das trevas. A maioria das pessoas prefere viver sem Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso de uma religião. Eu não preciso da Bíblia. Eu consigo viver sozinho. Quem é Deus? Eu nunca vi Deus, nunca toquei em Deus. Me prova aí onde que Deus está. As pessoas preferem viver na ignorância. As pessoas preferem gastar tempo lendo heresias, lendo ensinamento de incrédulos, lendo ensinamentos de ateus, prefere gastar tempo procurando provas para desmentir, provas para comprovar a não existência de Deus. As pessoas preferem viver cegos espiritualmente. Muitos não são humildes para sentar, pelo menos analisar. Peraí, eu estou achando que eu estou certo. Mas suponhamos que eu não esteja certo, suponhamos de que Deus realmente exista, suponhamos que a Bíblia realmente é algo diferente, é um livro diferente, suponhamos que os cristãos estejam certos. E se eles estiverem certos, o que será da minha vida? Bom seria se, aqui eu falo, irmão, bom seria se todo ser humano parasse para pensar sobre isso. Mas o diabo tem enganado as pessoas, as pessoas preferem ficar no caminho da loucura, no caminho da perdição, no caminho do pecado. Não vale a pena, não vale a pena. Segundo subponto, a senhora sabedoria. O capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora que, em primeiro lugar, edificou a sua casa sobre 7 colunas. Olha só. Primeiramente, Salomão está destacando sobre a sabedoria. A senhora sabedoria. Pensa em uma pessoa que o nome dela é sabedoria. Pois é. Aí pensou? Pois é, tem muitas pessoas sábias nesse mundo que estão sempre procurando aconselhar. Ô meu filho, não faz isso, ô minha filha, não faz isso, escuta o conselho do seu pai, escuta o conselho da sua mãe, vá para a igreja, lê a Bíblia, vá orar, procura estudar, procura trabalhar, procura namorar com uma pessoa de responsabilidade, procura casar com uma pessoa de responsabilidade e assim por diante. Essa pessoa, ela merece o título de mulher sábia ou de homem sábio. Então, vou repetir, o capítulo 9 apresenta a sabedoria como uma senhora que, em primeiro lugar, edificou a sua casa sobre 7 colunas. Aleluia! Isso fala da mulher inteligente. Isso fala do homem inteligente. Eu lembro das palavras do Senhor Jesus. Olha aqui, Salomão está destacando essa mulher sábia como uma pessoa que edificou a sua casa sobre 7 colunas. Isso me faz lembrar de Cristo, que é a rocha. Quando você lê a Bíblia, você descobre que Jesus Cristo, ele é simbolizado pela rocha, por uma pedra. Jesus disse em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18, Jesus disse para Pedro e para os demais apóstolos que a igreja dele seria construída, alicerçada, edificada sobre uma rocha. E essa rocha é